Olá, gente. Esse é o meu vídeo de proteômica. Diferente das outras vezes, eu escolhi primeiro um artigo de revisão literária. O título é Biomarcadores Salivares e Proteômica e a futura utilidade diagnóstica e clínica. O fator de impacto é 2,618 do ano de 2021. E eu escolhi ele para dar uma introduzida no tema, porque os outros artigos geralmente eles são muito diretos e acho que falta um pouco dessa introdução mais completa. E aí ele começa dizendo que o avanço da biotecnologia e das pesquisas ômicas com o intuito de melhorar resultados e métodos menos invasivos. E um desses métodos seria o teste de saliva, que é um exemplo. E plataformas proteômicas recentes analisaram o proteoma salivar humano e caracterizaram cerca de 3.000 proteínas e peptídeos expressos diferencialmente. Na saliva, foram mais de 90% das proteínas em peso são derivadas da secreção de 3 pares de glândulas principais. Todos os outros componentes são derivados de glândulas menores, fluido clavicular gengival, exudados da mucosa e microflora oral. Então, o objetivo mais comum da análise proteômica é discriminar entre as condições fisiológicas e patológicas. O proteoma salivar ele tem sido caracterizado em diversas doenças, como carcinoma oral, de células escamosas e leucoplasia oral, doença crônica do enxerto contra o hospedeiro, síndromes e outras doenças autoimunes, doenças genéticas, síndrome de Down, doença de Wilson. E os resultados dessas pesquisas, elas sugerem que no futuro próximo, a saliva humana pode se tornar um fluido diagnóstico relevante para o diagnóstico clínico e para o prognóstico também. Apesar de parecer um teste muito bom pela sua facilidade de coleta, de não ser invasivo, existem algumas variáveis que afetam o proteoma salivar, que afetam a realização desse teste, que o primeiro é a idade, que estudos recentes indicam que a secreção de peptídeos específicos ele é visivelmente diferente na idade pediátrica em relação aos adultos, então talvez a gente não consiga dizer com certeza que a presença de tal proteína ou peptídeo ela é característica daquela doença por conta dessa variação da idade. Outra variação são em relação às glândulas salivares. As glândulas menores, elas secretam durante a noite, espontaneamente, em uma taxa baixa. E durante o dia e em repouso, os movimentos da língua e dos lábios e o ressecamento da mucosa estimulam a secreção, principalmente pela glândula submandibular, que é a secreção não estimulada. Em resposta a estímulos fortes, as contribuições da parótida tornam-se mais dominantes, com uma taxa de fluxo cerca de 2 vezes maior que na glândula submandibular durante a mastigação. Então, no geral, a taxa de fluxo de saliva em repouso e estimulada é maior à tarde do que pela manhã, pico ocorrendo no meio da tarde. Então, também a questão do horário que você faz essa coleta também pode interferir no resultado. E a relação da secreção salivar com possíveis doenças é que, como muitas modificações pós-traducionais que ocorrem durante a secreção glandular estão sob a ação de enzimas comuns a outras glândulas exócrinas e endócrinas, alterações qualitativas e quantitativas podem ser uma pista de disfunção paralela de outras glândulas exócrinas e endócrinas e, portanto, um sinal de doença sistêmica. E esse foi o segundo artigo que eu peguei como base, que
A combinação de descoberta e proteômica direcionada revela uma assinatura prognóstica no câncer oral. Esse artigo foi publicado na Nature e foi dividido em 2 fases. A fase 1 foi feita proteômica baseada em descoberta, identificação e quantificação de proteínas encontradas nos tecidos tumorais de 120 amostras. Porque esse artigo ele foi dividido em vários testes. Eles fizeram teste histológico, teste salivar, e na fase 2 fizeram análises por imunohistoquímica e também por proteômica baseada em alvos ou dirigida, quando já se sabia exatamente quais proteínas precisavam quantificar. E aí eles realizaram um mapeamento das amostras e identificaram as proteínas seguintes correlacionando com a clínica dos pacientes, que é a CSTB, NDRG1, LTA4H, PGK1, COL6A1 e TGAV e MB. E elas apresentaram padrões de abundância de acordo com a área de tumor avaliada. Essa parte foi feita com tecidos, não foi feito com a saliva. E eles avaliaram também a abundância das proteínas através da saliva dos pacientes, que foram um total de 40, uma vez que a lesão do câncer está na boca e células neoplásicas podem secretar proteínas. Lembrando que esse é um estudo sobre câncer oral, então por isso que eles resolveram fazer um teste com a saliva também. E depois eles verificaram quais as proteínas ou peptídeos selecionados na primeira fase, ou seja, na parte que foi feito os testes nos tecidos, poderiam separar os pacientes com e sem metástase em linfonodo cervical. E aí eles definiram a assinatura de 3 peptídeos específicos, que foram esses 3, LTA4H, COL6A1 e CSTB, que foram capazes de classificar os pacientes com e sem metástase. Aqui nessa figura que eu retirei do artigo, eles mostram as etapas, as 4 etapas que eles utilizaram para fazer essa seleção de proteínas e peptídeos para o prognóstico no câncer oral, na parte da descoberta proteômica. E aí eles utilizaram vários testes estatísticos para isso. E a discussão que deixou assim a junção desses 2 artigos é que, apesar deles terem realizado esse teste salivar, só foi possível predizer que essas proteínas são biomarcadores de metástase do câncer oral a partir de testes histológicos concomitantes à clínica do paciente. Então, só com o teste de saliva, eles não conseguiriam afirmar que existia a presença daquela proteína ou daquele peptídeo estava diretamente ligado com o câncer oral e especificamente metástase. Então, só com a clínica dos pacientes, que os próprios pacientes deram essas informações, que já estavam em tratamento, e os testes histológicos, que foram de ilhas de células neoplásicas, expressão das proteínas, aí sim eles conseguiram fazer essa junção e todas essas informações juntas puderam trazer esse resultado, mas separadamente o teste salivar não foi eficaz sozinho. E o teste que eles utilizaram, até eles mesmos falam que não é acessível para o SUS, por exemplo, por ter um alto custo e complexidade de realização. E eles falam também no artigo que tem o desejo de produzir testes que sejam mais acessíveis. Essas foram as referências que eu utilizei, o primeiro artigo de revisão e o segundo do câncer oral. É isso.